Hoje eu vou falar o que você deve ou não deve fazer no seu início de carreira como ilustrador. Eu fiz muitas coisas ao longo da minha carreira, algumas eu acho que eu poderia ter feito diferente. Outras eu já acho que foram muito boas e que teve um reflexo muito positivo na minha carreira até hoje. Então vamos lá pro vídeo, toca a vinheta e pau! Venha, Nanquim, venha, Nanquim. Quer vir no colo? Então vem no colo. Não, fique no colo. Como você já deve saber, eu dediquei minha vida já como profissional, eu comecei muito cedo, com 15 anos. E eu só fiz isso na minha vida. Só desenho, só ilustração, só animação, caricatura, motion design, modelagem 3D, enfim, eu dediquei minha vida inteira ao ensino da ilustração e o desenho animado e também ao ensino da ilustração. De um modo geral, já atuei em universidades, etc. Então, ao longo desse tempo, eu aprendi muitas coisas, eu percebi que muitas coisas são essenciais na formação do ilustrador e hoje eu quero mostrar para vocês algum desses pontos que não são só para fazer agora, né? A gente fala do início da carreira do ilustrador, mas isso é uma formação constante, isso é uma formação contínua. Então a gente deve continuar buscando o aperfeiçoamento e buscando a excelência em vários setores que envolvem a profissão do ilustrador. Então presta atenção agora, pega uma caneta, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão ter que colocar na parede para vocês não esquecerem. Ai, caramba! E aí? E para vocês se tornarem ilustradores profissionais. Então a primeira coisa que eu acho importante é a qualificação. Isso não tem dúvida. A gente deve o tempo todo estar se qualificando por meio de cursos, por meio de palestras, por meio de masterclasses, de workshops, cursos online, cursos presenciais, ateliês livre. Então o tempo todo a gente deve estar investindo na nossa educação, na nossa formação, tá? E focado. No primeiro momento eu acho que a gente deve focar. Focusing. Tá? Eu sei que muitos de vocês têm muitas ambições, muitas vontades, né? Pô, eu queria fazer desenho animado, eu queria ilustrar livro, eu queria fazer jogos, eu queria fazer... Tudo bem, isso é muito comum, tá? Eu já tive isso, eu já percorri essa trilha. E isso é muito natural da gente querer, todas as áreas são muito interessantes e a gente quer fazer todas. Mas no primeiro momento, focar, tá? Então escolher uma área e se desenvolver nessa área. Pense nisso como uma especialização, que pode durar aí 1 ano, 2 anos para pegar o jeito, né, para fazer a base, até 3, 4, 5 anos para você consolidar essa carreira, essa especialização. Se você chegar à conclusão de que isso, pô, é legal, mas não é bem isso que eu queria fazer, você parte para um novo ciclo. Então são ciclos. Por exemplo, durante muito tempo eu pratiquei a caricatura, eu adorava fazer caricatura. Eu adoro fazer caricatura, é uma ferramenta que eu uso hoje em todas as áreas que eu atuo. Mas teve uma época que eu quis atuar como caricaturista. Então o que eu fiz? Eu fui me qualificar como caricaturista. E eu praticava todos os dias. Todo dia, todo dia. Todos os dias eu saía pela rua desenhando pessoas, eu levava meu caderninho para fazer caricatura nas festas, nos jantares, nos restaurantes que eu ia, nas sanduicherias, nos cafés, onde eu fosse eu estava ali desenhando as pessoas. Então essa é a primeira rotina que você tem que ter, o tempo todo praticando, né? Muita constância. E aí, aos poucos eu fui me profissionalizando, fiz um cartãozinho, fiz ali um material de divulgação, né? Eu tinha um blog na época que eu divulgava isso, comecei a pegar caricaturas por encomenda, comecei a ir em casamentos, festas de crianças e ao longo de, sei lá, 7, 8, 10 anos eu atuei no mercado como caricaturista. Depois de um tempo eu percebi, pô, é legal, mas não é exatamente isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então eu segui por uma nova carreira, eu iniciei uma nova carreira, iniciei entre aspas, mas iniciei uma nova carreira e comecei tudo de novo, estudando, me qualificando, fazendo divulgação, portfólio, entrando no mercado, me consolidando, a carteira de clientes, atuando no mercado, fazendo meu nome e pá! Hoje eu me dedico basicamente à ilustração infantil. Então eu decidi isso
Lá em 2020, eu comecei a me dedicar mais à ilustração infantil. Eu já tinha ali uns 20 livros publicados, mas de uma maneira muito esporádica, não era uma profissão consolidada. Então em 2020 eu falei, não, eu quero ter uma carreira, uma representatividade na ilustração infantil. Acho que eu vou colorir os meus livrinhos. E eu comecei a trabalhar nisso, com cursos, comecei a estudar mais, a ver o que eu fiz no passado que deu certo, por que as pessoas gostam mais de um livro do que de outro que eu fiz, por que esse viralizou, por que esse não. Comecei a ensinar como fazer livro infantil, porque é uma maneira de aprender também, quando você se dispõe, não ensinar no sentido formal de você dar aula, né? Isso é o que eu faço, mas entenda isso, quando você fala sobre o seu trabalho, você acaba percebendo coisas que você nem tinha percebido, que você fez de uma maneira intuitiva, mas que quando você para observar o que você fez, analisar e explicar o que você fez, você aprende. Ah, agora eu entendi! Você entende, aprende e você consegue aplicar isso e evoluir o seu trabalho. Então, o tempo todo está analisando o seu próprio trabalho, está analisando o trabalho de outros artistas e entendendo como que essa pessoa ou como que você mesmo chegou naquela conclusão que te agrada e que faz sucesso com o público. E aí você explica, você dá palestras, você faz uma live, você faz uma collab, enfim, isso tudo é muito saudável. Outro ponto que é muito importante para a carreira do ilustrador: leitura. Leitura, né? O Ziraldo já falava isso, né? Que a leitura ela devia ser algo como o consumo, o investimento de cestas básicas. Ele deveria ser tão cotidiano quanto a sua própria alimentação. Né? Que isso deveria fazer parte da rotina constante dos brasileiros e dos ilustradores muito mais. Né? A leitura é muito importante. Um ilustrador, ele só vai ter criatividade, ele só vai ter desenvoltura, conteúdo, cultura a partir da leitura. E aí quando eu falo da leitura, comece pelas coisas que te agradam. Se te agrada ler Harry Potter, leia o Harry Potter. Harry! Que foi? Leia lá os 7 livros do Harry Potter. Se te agrada ler sobre política, leia sobre política. Leia sobre história, leia sobre geografia, leia sobre curiosidades, Guinness Book, aquilo que te chama a atenção, tá? Importante ler livros sobre comunicação, livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre organização, sobre mindset, sobre essencialismo, sobre Ikigai, né? Sobre filosofia. Né? De repente você se identifica com a filosofia japonesa e aí você vai estudar, por exemplo, o livro Ikigai, muito interessante, né? Para você entender o essencialismo, bem interessante também, o livro do mindset, o livro da jornada do artista, da James Cameron, se não me engano. Tem vários livros que eu poderia citar aqui que ajudam, né? Como roubar como um artista, livros que vão te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, em abrir um pouco a sua mentalidade e ver que existem outras possibilidades para você trazer para dentro do seu mundo da ilustração e oferecer, né? Se desenvolver profissionalmente e oferecer um produto cada vez melhor, né? Desenvolver artes cada vez melhores, tá? Isso vai te trazer repertório, né? Isso vai te trazer repertório. Então, esse vídeo, quando me falaram para fazer vídeo, coisas que você não fez na sua carreira e que você gostaria de falar que fizesse, mas eu fiz, né? Eu fiz isso desde o início. Eu tive essa oportunidade, né? Esse foco. Eu percebi muito cedo as coisas que são relevantes para a formação do ilustrador, né? Ao longo, né, da minha vida acadêmica como universitário, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a faculdade de publicidade, eu não queria fazer essa faculdade, né? Eu queria fazer educação física, eu queria fazer biologia, né? Porque são 2 coisas que eu gosto, de fazer exercício, de desenhar, e eu queria desenhar insetos, pássaros, etc. Mas a faculdade que tinha na época disponível era publicidade.
tá? E era que a gente podia pagar. Na época custava R$ 375, né? Hoje em dia uma faculdade dessa custa mais de R$ 1.000, né? Então eu fui lá e fiz. Eu fiz a faculdade, eu curti a faculdade e eu li os livros. E a gente tinha que ler 50 livros por ano. E eu li todos eles. E isso me ajudou demais, porque me trouxe um repertório muito grande. Então, ao longo da faculdade de publicidade, eu li mais de 150 livros. E a televisão não é a única maneira de se divertirem com uma história agitada. Há uma outra maneira, chama-se leitura. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma outra faculdade, que era Belas Artes, onde eu também tive que ler muitas coisas sobre a história da arte, sobre a psicologia do ensino, sobre a didática do ensino, sobre a história do ensino. Então, assim, isso me fez muito bem. Me trouxe um hábito muito bom, que é o hábito da leitura, me trouxe um hábito, uma avidez pela vontade de aprender. Eu acho que o ilustrador ele tem que ter uma vontade inesgotável, insaciável de aprender, tá? Porque isso faz muito bem, é desafiador, faz a gente se sentir vivo, né? Então estudar é fundamental, fundamental. Então pegar bons livros, estudar. Agora a dica mais valiosa aqui que eu posso dar para vocês, que talvez isso eu não tenha feito muito no meu passado e eu faço agora no meu presente, né, do tempo para cá, que é ler biografias. Ler biografias é muito interessante. A primeira biografia que eu li na minha vida foi a biografia do Enfio, o Henrique de Souza Filho, que é para mim uma referência, né, um dos melhores cartunistas brasileiros que já existiu. Ele participou do Pasquim, ele criou os Irmãos Fradinhos, ele criou a Graúna, que você deve conhecer, com o Bode Orelana, com o Zeferino, ele criou o Urubu flamenguista lá, enfim, ele escreveu um livro muito interessante de ler, que é Enfio na China. Coloca na tela esse livro, quando ele foi para a China. Interessantíssimo a viagem dele para a China, o Diário de um Cucaracha, o Cartas à Mãe, enfim. Ele é um cara muito inteligente, que escreveu muito, que fazia um traço muito, muito difícil e ao mesmo tempo muito personalíssimo, assim, ele é muito, é dele, aquele traço é dele e ao mesmo tempo muito simples, que até definiram o traço dele como um traço caligráfico, parece que ele desenha como se ele estivesse escrevendo, né? Bem interessante, estudem, tá? Leiam a biografia dele, que é muito interessante, que você vai ver toda a trajetória dele, como é que ele começou, como é que ele se posicionou, como é que ele superou os obstáculos, como é que ele aproveitou as oportunidades, como é que ele cresceu e como é que ele consolidou a carreira dele e teve uma projeção nacional, tá? Muito bem, biografias. Agora, nesse momento, estou lendo um pouquinho da biografia do Van Gogh, muito interessante a história dele. Vou começar a ler a biografia do Norman Rockwell, bem interessante também. Estou com uma na estante do Will Eisner, que é um quadrinista, e uma que eu tenho, tá na minha cabeça, do Schultz, o criador do Snoopy, tá? Walter Schultz, Charles Schultz, se não me engano é o nome dele. Outra coisa que eu vou falar para vocês, investir em bons materiais. Eu sei que é contraditório eu falar assim, comece com material barato, mas o material barato ele não vai te dar, ele não vai deixar com que você potencialize a sua capacidade, tá? Não vai deixar que você potencialize. Então invista em bons materiais. Como? Use materiais baratos, né? Por exemplo, um lápis de cor, um super soft, acessível, beleza, e faça um trabalho. O primeiro trabalho que você pegar, né? Por exemplo, o primeiro trabalho que eu peguei foi um livro chamado Meu Rio Mágico e eu ia receber R$ 1.000 para fazer esse livro. Pouco, mas era o meu primeiro livro em aquarela. E eu falei, não, eu vou pegar esse trabalho, eu vou investir nele porque eu quero ter um livro infantil, ou seja, é um outro ponto que eu vou colocar agora depois disso, que é a oportunidade. Então eu enxerguei a oportunidade e falei, vou fazer e vou dar o meu melhor, porque isso vai entrar no meu portfólio. Maravilha! E aí eu fiz o trabalho. Fiz lá um teste, né? Uma aquarela num papel canson comum, usei os lápis que eu tinha e tal e mostrei para o responsável pelo trabalho, o diretor de arte lá, o designer. Aí ele falou assim, não, você não pode usar esses materiais. Pode! Assim, barato, tem que
qualidade, você tem que ter um papel X e não sei o que e tal. Eu falei, cara, com esses R$1.000 que você tá me dando, eu não tenho condições de comprar o material profissional. Aí ele falou, então tá bom, eu vou te dar mais R$500 e você vai comprar o material profissional. Maravilha, aceito, vamos fazer desse jeito. Fui lá na loja de materiais, comprei, na época, né, a caixa de madeira da Faber-Castell Albrecht Dürer, 100 cores, custava R$697. R$697. Hoje uma caixa dessa custa mais de R$3.000, eu acredito. E aí eu comprei essa caixa, fui lá, perguntei qual que era um bom papel. É que eu estou pensando na diversão toda que eu vou ter com este papel. Para fazer aquarelas, né? 100% algodão. Eu gosto do papel liso, eu gosto do papel satinado. A moça da loja, eu até hoje, eu sou amigo dela, faz há 20 anos que eu compro nessa loja, a Graffiti Arts. E ela falou, ó, tem um papel muito bom aqui que é o Arches, é francês, né? Satinado, tal, a Fátima, ela que me atende lá nessa loja. E aí eu falei assim, quanto? 36 a folha na época, hoje custa 90. 36 a folha. E, pô, legal. Aí um folhão assim de 5,6 por 7,6, grandão. Fiz um cálculo ali, 4 folhas dessa, comprei 5. 5 folhas dessa para fazer o trabalho. Investi 36 vezes 5, 5 vezes 6, 30, R$180. Investi R$180 em papel. E mais os 700 lá do lápis de cor. Resultado, investi R$880. R$880. Isso representava 60% do que eu ia receber. Beleza, só que eu tinha um material profissional na mão. Esse material que eu comprei me rendeu dezenas de livros. Então, com aqueles R$700, eu fiz esses R$700 se transformarem. Vamos supor que eu tenha feito, sei lá, 10 livros com esse material, que foi mais ou menos o que eu fiz. 10 livros a uma média de R$3.000, R$4.000. Eu colocar alguns eu ganhei mais, outros eu ganhei menos. Então vou colocar uns R$3.000. Eu ganhei R$30.000. Grana, grana, grana! Então com R$700 eu transformei esses 700 em R$30.000. E hoje em dia você com material, tudo bem, não precisa ser a caixa de madeira da Faber, pode ser uma lata, pode ser mais econômico, pode ser 60 cores, 72 cores. Você vai transformar esses R$1.000, R$1.500 em 50, 60, R$100.000 com os trabalhos que você vai fazer. Então olha como a profissão do ilustrador, o investimento é muito baixo, é muito barato, tá? Se você parar para pensar. Porque você vai comprar um material de R$1.000 e você vai dividir em 10 vezes. Você vai pagar R$100 por mês. E você vai conseguir trabalhos de 2, 3, 4, R$10.000, conforme você for crescendo na profissão. Então perceba, faça essas contas, tá? Invista em bons materiais. Pega lá, usa o que você tem hoje. Venda com o material que você tem hoje. Mas assim que você conseguir um trabalho, invista lá 50%, 60%, 70% do que você vai receber em um excelente material. Para você ser um profissional. Isso vai fazer diferença na qualidade do seu trabalho, vai fazer diferença na durabilidade dessas ilustrações, porque elas estão num papel profissional e um material profissional light fast, ou seja, um material que vai resistente à luz, 100% à luz. Por exemplo, os lápis Light Fast da Derwent, fantástico, né? Os Luminance da Caran-d'Ache, fantástico, é um excelente investimento, né? Faber-Castell Policromos ou Albrecht Dürer aquarelável, perfeito também. Então invista no bom material, não compre a lata de cara, esses materiais vendem avulso, então você vai comprar ali 1, 2 ou 3 lápis, vai testar, vai ver aquele que você se adapta melhor, né? Hoje eu trabalho com os lápis da Derwent, né? Principalmente o Light Fast, o Procolor, o Color Soft e os Artists, tá? Esses são os materiais que eu trabalho hoje em dia, tá? Mas gosto muito da Faber e comprei os da Caran-d'Ache, mas ainda não tive a oportunidade de testar. Muito bem, falei sobre materiais. E vamos falar sobre oportunidades. Oportunidades. O que eu percebo hoje, a grande maioria dos meus alunos que me contam sobre suas histórias ou que vieram até trabalhar comigo em parcerias ou dentro do meu estúdio,
é que eles, tô falando de uma maneira geral, tá? Geral. Existem exceções, existem boas exceções, mas no modo geral, o que eu percebo? As pessoas não sabem aproveitar as oportunidades. Elas se empolgam muito no início, falam, nossa, que legal, vamos fazer, isso vai ser extraordinário e tal, meu Deus, esse é meu sonho, isso era tudo que eu queria na minha vida e paz. Chega na hora de fazer, esmorece. Chega na hora de fazer, esfria, esmorece, não tem sangue nos olhos. Falta sangue nos olhos, tá? Então é fogo de palha. Conhece aquela expressão? Fogo de palha, né? Pega fogo rápido e não dura, né? Um fogo que não é duradouro. Então você precisa ter constância, empenho, dedicação, sangue nos olhos, garra, paixão. Paixão. O que nos move é a paixão. Quem não é apaixonado pela ilustração, pela arte, pela animação, que assim, o que importa na vida dele, que bate, que esquenta o coração dele é a ilustração, essa pessoa não serve para trabalhar com desenho. Se ela está focada no dinheiro, essa pessoa não serve para trabalhar com ilustração. Mude de profissão, vá para outra profissão, direito, vá ser prático de porto, vá lá dirigir navio, né, no atracadouro, vá trabalhar com administração, como farmacêutico, como dentista, mude de profissão, porque a profissão de ilustrador ou animador ou caricaturista ou quadrinista exige paixão, dedicação, intensidade. Isso tem que tirar teu sono. Se isso não está tirando teu sono é porque você não gosta, tá? Mas é porque eu trabalho o dia inteiro, aí eu chego cansado, aí eu assisto Netflix, aí eu tenho que dar comida para meus filhos, né? Vá trabalhar de madrugada, trabalhe de madrugada, fique sem dormir, tome um Red Bull. Quero café! Encha, toma uma colherada cheia de Guaraná em pó, mas seja apaixonado. Você é muito radical. Eu sou, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, pela docência, pela ilustração e pela animação. Sou apaixonado. Hoje eu não tenho mais gás para virar uma madrugada, mas eu aprendi a organizar meu tempo para aproveitar o meu dia e me dedicar aos projetos e aos meus sonhos e concretizar meus sonhos. Eu sei que tua vida hoje talvez você não consiga se dedicar 100% à ilustração, mas você tem que se dedicar, nem que seja aquela meia hora, aquela 1 hora por dia, que ela seja intensa, apaixonante. Vou citar uma história minha. Em 2001, eu estava me formando em publicidade e bateu um desespero, assim, eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Tinha trabalhado em várias coisas, feito projeto voluntário, freelance, trabalhei como estagiário em produtoras de animação e ilustração, tinha feito bastante coisa já. Mas eu falei, cara, eu preciso de um emprego, velho. Bateu essa coisa assim, meio CLT, assim, sabe, de segurança. E que tal você arrumar um emprego, Joselito? E aí eu consegui um trabalho como diretor de arte numa agência publicitária que se chama Emb Comunicação, que trabalhava muito com marketing para medicina, para coisas médicas, planos de saúde, escritórios médicos, móveis hospitalares, etc. Não era o meu sonho, mas era uma boa oportunidade e eu agarrei essa oportunidade. Em questão de 3 meses, eu já estava na direção de criação, eu já estava no setor criativo, porque o cara percebeu que eu tinha um potencial muito grande para criação. E eu assumi a direção de arte e a direção de criação. E beleza. E logo ele já me ofereceu uma parceria, uma sociedade. Então ali eu passei de R$1.000 que eu ganhava ali por mês para uma possibilidade de ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês como sócio daquela agência. Só que eu tinha mandado meu currículo para um estúdio que se chamava Amazing Graphics aqui em Curitiba. Era o único estúdio de animação aqui em Curitiba. E eles estavam com 2 vagas de estágio, uma vaga de manhã e uma vaga à tarde. E eu mandei, eu falei, meu Deus, esse é o sonho, era isso que eu queria. Aí eu peguei e fiquei naquela, não, mas eu vou fazer essa oportunidade aparecer, eu vou abraçar. E esqueci, nem lembrava mais daquele estágio, daquele
lugar que eu tinha mandado o currículo. Me mandaram uma resposta, olha, vamos marcar uma entrevista aqui? Eu falei, pô, com certeza. Peguei, falei pro meu chefe, falei, ó, dá licença, eu tenho um compromisso, hoje à tarde eu preciso ir num lugar. E fui. Aí eu fiquei das 2 da tarde até as 6 horas da tarde conversando com o meu futuro chefe, Rodrigo Martins. Muito gente boa, querido, adoro ele. E aí eu peguei e fiquei a tarde inteira conversando com ele, e a gente falou sobre a carreira do animador, sobre as possibilidades do mercado, sobre animação de série, falando sobre os livros, sobre história da arte. Puta, a gente teve uma conversa fantástica. E ali ele falou, cara, você já é formado, eu não posso te contratar como estagiário, e eu preciso de um animador aqui para trabalhar comigo, só que você não está pronto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar profissional aqui, carteira assinada, e em vez de te pagar 250 por período, que a vaga era para trabalhar meio período, ganhar 250 reais. Ele falou, eu vou te dar o período todo, você vai trabalhar integral aqui, em vez de você ganhar 500 reais, vou te dar 600 reais. Isso é ridículo. Essa é uma proposta ruim do ponto de vista financeiro, mas a oportunidade da minha vida. Ali eu sabia que isso ia mudar a minha vida. E eu falei, eu quero muito. Esse é meu sonho. Era tudo que eu queria. E estava ali na minha cara aquela oportunidade. E eu abracei ela. Uau! Eu ganhava mais de 200 reais de vale alimentação, mais 200 reais de vale transporte. Eu estava terminando o último ano de Belas Artes. Então o que eu fazia, né, para ter um dinheirinho a mais ali para eu poder comprar? Porque basicamente todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava livro e DVD de animação. Porque não tinham cursos de animação no Brasil. Tinha lá o HGN, né, o Haroldo, que eu fiz, no futuro fiz o curso do Haroldo, mas não tinha. Então como é que eu fui aprender animação? Com o livro Animator Survival Kit, do Richard Williams, com o livro Learning Maya, que era dessa altura, para aprender animação 3D, e com o Cartoon Animation do Preston Blair, tá? E com o livro Illusion of Life, do Frank Thomas e o Wally Johnston. Isso era o material que eu tinha para aprender animação. Então o que eu fiz para complementar? Eu comprava o DVD que tinha aqueles making-offs, e eu assistia os making-offs, e depois eu assistia na câmera lenta aquelas animações e estudava, ficava fazendo desenhos, estudando, fazendo a desconstrução daquelas animações para eu entender como que esses caras animavam. Essa foi a minha formação, né? Meio autodidata, né? Meio autodidata. E aí eu acordava 8h30 da manhã, ia caminhando, 8 horas da manhã, não, 7h30 da manhã. Às 8 horas da manhã eu ia caminhando até o trabalho, demorava 30 minutos, saía do trabalho na hora do almoço, voltava para casa para almoçar, saía de casa, voltava para o trabalho, do trabalho eu ia caminhando até a Belas Artes, mais meia hora de caminhada, e aí quando chegava lá no final do dia, eu comia ali um pastel com uma Coca-Cola e pegava um ônibus para voltar para casa. Às vezes eu não comia o pastel, às vezes eu comia um cachorro-quente que ficava uma quadra na minha casa. Então eu gastava R$2 por dia. R$2 por dia. Então eu economizava aqueles R$400 e gastava ali R$40 desses 400, eu gastava R$40 só para comer um pastel e um vale transporte, tá? Para poder ter dinheiro a mais para poder investir. E eu investi em materiais, eu investi em DVDs. Hoje eu tenho uma DVD-teca de 450 animações. Eu tenho uma biblioteca hoje que tem mais de 1000 livros, né? Tudo material didático para eu poder estudar e trabalhar. E obviamente eu uso isso tudo para dar aula, para ensinar as pessoas sobre animação e sobre ilustração hoje em dia. Então tudo isso eu disse para você, eu estou contando para você entender esses pontos que eu coloquei nesse vídeo sobre oportunidades, tá? Depois de um tempo, ele aumentou meu salário para R$1.500, né? E ele me pagou para fazer o curso do Haroldo, né? Um intensivo de 20 dias lá em São Paulo, um curso de uns R$10.000, R$15.000, ele pagou para eu fazer esse curso de animação Disney. Resultado, hoje eu tenho uma qualificação fantástica. O que eu aprendi em 3 anos lá, você não encontra em nenhum curso no Brasil. Talvez
talvez um intensivo internacional, talvez um combo de curso, mas o que eu aprendi nesses 3 anos que eu estive lá valia ouro. E eu não fiquei rico com isso. Eu não comprei meu carro, eu andava de ônibus. Eu não comprei roupas, fancy clothes, né? Roupas de marca, né? Eu era um cara simples, até hoje, né? Simples, né? Botava ali minha roupinha, minha calça jeans com uma camiseta, com tênis, com os meus materiaizinhos e livros e estudar, trabalhar, aprender. Isso era o que era a minha paixão. Aprender, estudar e aplicar, e fazer portfólio, e ter repertório. Então isso é o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Parem para pensar, analisem um pouco sobre a sua trajetória, o que você quer da sua vida. E se você tem essa paixão, esse fogo... Tá pegando fogo, bicho! ...dentro de você, que faz com que você só pense em desenho, só fale de ilustração, só fale de animação, só queira assistir tutoriais como esse, canais de YouTube, fazer cursos, investir tudo que você tem em materiais e desenhos, então você é a pessoa certa para seguir nessa carreira. Se para você é só um passatempo, só um hobby, então tudo bem. Faça lá como hobby, dedique o tempo que você tem e curta, né, esse mundo, porque ele é muito bacana, ele é muito prazeroso, ele é muito terapêutico. Agora, se você está pensando só em dinheiro e está indo atrás de promessas, de que você vai ganhar em dólar, que você vai ter isso e vai ter aquilo e não sei o quê, então não siga nessa área. Você vai ter uma vida confortável. Daqui pra frente vai ser só muito champanhe e caviar. Isso eu posso te prometer. Eu tenho uma vida muito confortável hoje em dia. Você vai conseguir, tá? Essa transição de carreira, essa vida de ilustrador, de animador é muito saudável e muito promissora, tá? E muito escassa de bons profissionais. Mas é uma carreira que demanda muito investimento pessoal, muita paixão. Pense e coloca aqui nos comentários qual que é a tua paixão, o que faz te mover, o que faz você acordar todo dia e te move e faz você sonhar. Qual que é o teu sonho? Onde que você quer chegar? E é isso que tem que ter em mente, tem que ter um papel bem grande colado na tua escrivaninha, falar, eu quero chegar nesse lugar, é onde eu quero chegar. Todo dia você vai acordar e vai olhar para esse papel, e esse papel vai te lembrar o que você tem que fazer. Faça! E agora, se você puder, curte, compartilha e se inscreve. Ativa o sininho e obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí, pela sua audiência. Tá bom? Se você puder, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível e até o próximo vídeo. Um abraço!